tarde, evangelização da infância às 9 horas, sábado é de 10 às 10h45, terça-feira é às 19 horas, primeiro e terceiro sábado, encontro de estudo comunitário às 9 horas. Agora eu vou dar a live que vai acontecer, solidária, foi a Rádio Rio de Janeiro. Quem é a Rádio Rio aí? Todo mundo ouvindo. Rádio Rio de Janeiro. 1400 AM. 1400 AM, lá na cantinha segunda. Verdade solidária, ainda foi Rádio Rio de Janeiro, tema o amor na essência da vida. Dia 12, 3. Nosso tema do mês é a Rua Nova Sempre. É o tema do mês de março. O tema de hoje estamos segurando dias. O tema Velhos e Moços. Boa Nova é o livro do Humberto Couto, a psicografia de Francisco Cândido Xavier. A história. Os homens esperam por Jesus e Jesus espera igualmente pelos homens. Ninguém acredita que o mundo se redima sem almas redimidas. O Mestre, para estender a solenidade do seu programa salvador, pede o braço do manto e o realiza em disciplina. Começou o apostolado buscando o concurso de Pedro e André, formando em seguida uma assembleia de outros combatentes para atacar o serviço da regeneração planetária. E desde o primeiro dia da Boa Nova, convida, insiste e apela, junto das almas, para que convertam instrumento de sua divina vontade, dando-nos a perceber que a redenção procede do alto, mas não se concretizará entre as criaturas sem a colaboração ativa dos corações de boa vontade. Ainda mesmo quando surge pessoalmente, buscando alguém para sua lavoura de luz, qual aconteceu na conexão de Paulo, o Mestre não dispensa a cooperação dos servidores encarnados, depois de militar pelo doutor de Tarso, diretamente procura o inimigo, enviando-o a socorrer o nome do céu. Por que razão Jesus se preocupou em acompanhar esse cometido, assistindo em pessoas? É que se a humanidade não pode animar-se e poderia ser Cristo, o Cristo não dispensa aos homens na obra de sua
mês, falando assim da nossa sociedade, fala-se que o ano só termina quando termina o quê? Quando passa o carnaval, acho que é assim. Então, falando da nossa sociedade, fala-se isso, né? Que o ano só termina quando é carnaval, tem uma música que canta isso, uma música do trio. E o ano só começa depois do carnaval. Então, oficialmente, falando aí dos nossos costumes sociais, feliz ano novo. Então, feliz ano novo de novo. E como Jesus coloca no Evangelho, está no Evangelho segundo o Espiritismo, que os homens devem viver como vivem os homens de sua época. Então, não significa isso que nós vamos nos entregar a todos os excessos e enganos nossos de nossa época. Deixa eu ver se está. Não, está piscando também. Deve ser. Mas eu tenho que volta. Gente, é ao vivo, tá? Isso que vocês estão assistindo em casa também, está acontecendo, é ao vivo, é assim mesmo. É ao vivo e também é amadorismo aqui de nossa parte. Mas faz parte da nossa evolução também, não tem nada errado acontecendo. Minha sobrinha que fala que ela é da escola de samba, ele joga. A gente pode tudo. Tem que ter cuidado. É. Aí vamos evocar Paulo. Se você continuar nesse tom, Tá ótimo. porque Agora vamos evocar Paulo, né? Tudo me é lícito, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. E nós, como seres que estamos em evolução, que já chegamos em um patamar de evolução que nos permite fazer melhores escolhas, fazer melhores opções. Então, começando esse ano novo, o tema do mês de março é Boa Nova Sempre. Porque nós vamos esse mês dar continuidade ao estudo desse livro Boa Nova, que são narrativas das passagens de Jesus enquanto ele esteve entre nós, anotadas pelo Espírito Humberto de Campos. Nesse livro, conta Emmanuel que Humberto de Campos passou como se fosse, retomou esse tempo e assistiu essas passagens, com o nosso entendimento aqui como vídeos. Ele assistiu essas passagens que ele vai narrando aqui, que são dessa época em que Jesus esteve entre nós, nos trazendo a Boa Nova. Então, nesse mês é Boa Nova sempre, sempre convidados a termos a Boa Nova. E hoje vamos falar de um tema também, já que começamos falando dos costumes da nossa sociedade, que é atualíssimo. É o capítulo 9, que tem o título Velhos e Moços. Bom, velhos e moços. Eu olhei no espelho e falei, não sei, o Laurinho vai dirigir, já está nevando no cabelo do Laurinho, e eu vou fazer a exposição do meu cabelo também, já está nevando. Graças a Deus, né? Há mais de 30 anos, quando eu entrei nessa casa, eu estava naquela segunda categoria aqui, de moços. Agora eu já mudei de categoria. Não sei se é você, né? Mas o tempo passa aí, graças a Deus, eu também já não sou tão moça assim. Então, o tema hoje é esse, velhos e moços. Então, nós falamos dos costumes da sociedade, especialmente da
tempo aqui, como é importante para nós continuarmos aí nessa aprendizagem que vai nos trazer, sim, desafios maiores, para os quais nós vamos precisar nos adaptar. É a questão de adaptação também. E tem um momento aqui que Jesus fala que aquele jovem também vai chegar à idade madura. E eu, estudando para fazer essa fala hoje, o expositor falou algo que eu nunca tinha pensado, e bem interessante. Ele falou que para muitos espíritos é a primeira vez, ou uma das primeiras vezes, que está vivenciando a terceira idade, que está vivenciando a velhice. Porque, vamos pensar, éramos nós mesmos, em encarnações anteriores, nas sociedades anteriores. E o tempo de vida era bem menor do que é hoje. Não é possível que nós tenhamos passado por diversas outras encarnações e ter voltado ao plano espiritual mais jovens, não ter chegado até a idade que nós estamos chegando agora. Então pode ser que a gente também estranhe isso, porque nós temos uma experiência de idoso, de idosa, pela primeira vez. E tudo que a gente está começando é uma experiência mais desafiador. E com isso também é legal que se impulsiona o progresso da sociedade. Porque o objetivo da reencarnação ou da encarnação é fazer com que a gente, como espírito, progrida e que a gente ajude a sociedade também a progredir. Então, se nós estamos ficando mais tempo no corpo físico, nós precisamos também de outros apoios que antes não eram necessários. Fala-se bastante hoje sobre políticas públicas para a terceira idade. Isso é importante. Fala-se em rampa de acesso, em adaptações, inclusive, dos lares, dos locais públicos. Então, ainda que a gente não tenha essa qualidade necessária, as discussões já acontecem. Isso é o quê? Progresso da sociedade. Progresso dos espíritos que estão nessa sociedade. Então, tudo concorre para o nosso progresso. Porque o objetivo é esse. Pode ser mais difícil? Pode. Pode exigir novas aprendizagens? Certamente. Mas é importante e é necessário. Então, Humberto de Campos narra aqui, no grupo dos que seguiam Jesus, na comunidade dos seus discípulos, também aconteciam muitas controvérsias. Aconteciam muitas discussões de ideias, confronto de opiniões. E numa dessas discussões de ideias, o que estava sendo discutido era justamente isso. Dois jovens, que eram o João e o Tiago, os filhos de Alfeu, que tinham de 14 a 16 anos, eram bem jovens, e eles falavam sobre isso, que os jovens, que eles, que tinham força, que tinham juventude, que tinham inteligência, que dominavam, entre aspas, a tecnologia da época, que certamente a fala, a possibilidade de ir e vir, de locomoção dos jovens, como ainda hoje, era mais fácil do que para os idosos. Então eles falavam que a divulgação da Boa Nova estava nas mãos dos jovens, que eles que estavam aptos a fazerem isso. E ainda citavam os discípulos mais velhos como comparação. Falavam, como é que Pedro, Simão Pedro, tendo todas as obrigações, tanto do trabalho como pescador, como os cuidados com a família, que várias vezes no Evangelho citava a família de Pedro, de Simão Pedro, como é que ele poderia sair divulgando a Boa Nova se ele precisava dar conta das questões que ele tinha? E aí citava também citava um outro Simão, que vai ser depois chamado do Zelote, que não é o Simão Pedro, também como é que ele vai dar conta de divulgar a Boa Nova se ele já está de idade, se ele não tem tantas condições quanto os jovens têm. Então Pedro e André ouviam Tiago e João falando sobre isso e não se incomodava. Ele compreendia que eram jovens e os jovens às vezes são impetuosos mesmo. Então ele não incomodava. Mas o outro Simão ficava muito incomodado com aquilo. Aquela fala dos dois jovens que tocavam, magoavam. E ele começou mesmo a considerar que talvez eles tivessem razão. Como é que ele, era um dos mais velhos, como é que ele, um velho pescador, daria conta de divulgar a Boa Nova? De sair pelas cidades. Sair pelas cidades naquela época não era como sair hoje na cidade.
foi ele mesmo. E às vezes também essa transição, inclusive de postos, de cargos, de encargos, na sociedade muitas vezes é conflituosa também. Quando, por exemplo, a gente tem turmas de jovens e adultos, e as últimas turmas de jovens e adultos que eu tive contato, tinham mais jovens do que adultos. As primeiras lá tinham muitos adultos mesmo, pessoas que não estudaram na época, né? Porque precisavam criar filhos, trabalhar, não tinha oportunidade, não tinha nem vaga nas escolas para a pessoa da terceira idade. Depois começou a educação de jovens e adultos, que os adultos não estavam nos bancos escolares, começaram os conflitos, porque os jovens também não estavam avançando nos níveis de escolaridade e acabaram, num dado momento, pela idade, ter que passar a estudar à noite, não podia mais permanecer de dia, então obrigatoriamente ia ter que se matricular na educação de jovens e adultos, dentro da EJA. Então havia esse conflito também. Os mais adultos, os idosos, não tinham paciência com os jovens e nem os jovens muitas vezes tinham respeito com os mais velhos, com os adultos, porque tinham muito ímpeto. Às vezes não era nem por desrespeitar, mas a própria impetuosidade, o próprio jeito incomodava, o próprio barulho, a forma de tratar incomodava. Então já tinha esse conflito de gerações também nas salas de aula mais modernas. E aí é para a gente pensar, né? Lá na época de Jesus era o mesmo conflito. Não era uma sala de aula, mas era um colégio apostolado, como a Igreja Católica trata, né? Colégio apostolado. Esse colégio de Jesus tinha também ali na sua sala de aula esse mesmo conflito entre os velhos e os moços. Então Simão fez algo que muitas vezes nós não fazemos. Às vezes nos sentimos incomodados, tristes, deprimidos e não fazemos o que Simão, o Zelote, fez. O que ele fez? Foi conversar com Jesus. E aí eu estou até me lembrando de uma mensagem mediúnica recente, não sei de talvez no passado, no passado, em que o Espírito falava que nós precisávamos consultar o médico de Jesus. Um recadinho que o Espírito deu para nós que estávamos ali na reunião mediúnica, que era necessário que nós consultássemos o médico de Jesus. Porque temos um médico à nossa disposição, um mestre à nossa disposição, e nos esquecemos de consultá-lo. Simão não esqueceu. Sentiu magoado, sentiu que realmente os jovens tinham razão, mas ele queria também divulgar a boa nova e não se sentia apto para isso pela idade. Então ele foi conversar com Jesus. Olha que dica boa que dá lá no começo. Está contrariado, está triste, está deprimido? Procura Jesus. Procura o médico. Procura o pastor. Procura o guia, modelo. Faça como Simão Zelote fez. Então foi conversar com Jesus sobre isso. Mas uma coisa também que eu anotei interessante na fala dos dois jovens. Eles não eram aleatórios, não. Eles eram impetuosos, cheios de vigor, cheios de vontade, mas eles respeitavam a Jesus. Porque ele falava assim, ó, tão logo o mestre permitisse, sairiam da Galileia, pregariam as verdades do reino de Deus naquela Jerusalém atulhada de preconceitos e de falsos intérpretes do pensamento divino. Então, eles aguardariam que Jesus desse a permissão para que eles saíssem. E é uma coisa que às vezes a gente não consegue perceber do jovem. Ele está com essa impetuosidade, está com vontade, mas ele traz sim, a maneira dele, uma forma de respeitar quem está adiante ali na coordenação. Só que a gente precisa estar atento para isso também. Então, foi ele conversar com Jesus, foi conversar com o mestre. Aí ele falou com o mestre assim, estava impressionado, mas foi falar. Foi expor os receios e as vacilações. Então Jesus olhava a ele sem surpresa. Quando ele foi conversar com Jesus, Jesus não ficou surpreso. Por que será que Jesus não se surpreendeu? Ó, a gente consegue esconder as coisas de Jesus com sinceridade? Não. Jesus recebeu a fala dele sem se surpreender. Ou seja, sabia o que ia no íntimo de Simão Zelote. Então, sem surpresa, o recebeu. E foi falando com ele assim. Falou assim, um desvelado carinho. É sempre bom a gente anotar também a emoção que é colocada na fala. Jesus, com um desvelado carinho, começou a conversa com ele falando assim, poderíamos acaso perguntar a idade de nosso pai? Aí então Jesus
sabe o que eu estou pensando. E se fôssemos contar o tempo? Na ampulheta das inquietações humanas, não é no tempo cronológico. Quem seria o mais velho de todos nós? Então, no corpo físico, aqueles eram os mais jovens e outros mais velhos. Mas se fosse mesmo remontar ao espírito, quem seria o mais velho? Quantos jovens são espíritos muito mais antigos e mais vividos do que outros, que já nessa encarnação estão na terceira idade. Isso acontece o tempo todo. Às vezes os nossos filhos dão lições, que são lições muito amadurecidas. Que a gente fala, peraí, quem é que está aí? Eu não ensinei isso porque eu não tenho isso para ensinar, e ele já sabe. Então, falando de idade mesmo, do espírito, não dá para precisar que o jovem em espírito seja realmente jovem. E que o que está na terceira idade, seja maduro, seja realmente velho. Então, tudo isso são detalhezinhos que nós, como espíritos, precisamos atentar. Porque nós temos uma dificuldade de pensar com a nossa essência, né? Não deveria ser lógico. Eu sou espírito. Eu deveria pensar como espírito, mas não. Eu penso a maior parte das vezes como Jane. E Jane não é espírito. Jane é um nome que eu, espírito, que sou muito mais do que Jane, estou usando essa encarnação. Mas na hora de pensar, bato de uma vez como Jane. Esqueço que eu sou espírito. Então isso também acontece bastante. Apesar de ser natural, nós não naturalizamos isso. Aí Jesus, como sempre, usa uma figura da natureza para ajudar na compreensão. Jesus fala com ele. A vida na sua expressão terrestre é como uma árvore grandiosa. A infância é a sua ramagem verdejante. Olha lá, o verdinho, né? A infância. A mocidade se constitui de suas flores perfumadas e formosas. A velhice é o fruto da experiência e da sabedoria. Ó. Mas o fruto, para chegar a ser fruto, precisou estar enraizado. Precisou lá da raiz. O fruto não chegaria à condição dele de guardar ali o germe da próxima árvore se a raiz não tivesse fincado, né? De subir, tivesse fincado, né? Solo abaixo, para dar segurança para que dali viesse o caule, os galhos, as folhas, as flores, até que finalmente chegasse ao fruto. Olha essa imagem aí. Honrar pai e mãe foi uma palestra que eu assisti na quarta-feira na Sociedade Guaçuana de Estudos Espíritas. Foi até o Márcio Firmino que fez a palestra na quarta-feira à noite. Ela falando sobre honrar pai e mãe. Ele vinha falando mesmo dessa questão, dessa experiência do pai e da mãe, da responsabilidade com os filhos, e que muitas vezes os filhos ainda não conseguem perceber e agirem de forma grata. Essa ingratidão. E lá no Evangelho fala que é bem grave a ingratidão dos filhos para com os pais, porque o mandamento é honrar pai e mãe. Respeitar, amar, auxiliar, acompanhar. Isso tudo está dentro do honrar. Então, é essa mesma relação conflituosa que acontece aqui. E essa relação conflituosa é natural para a nossa condição de evolução. E é necessária também, gente. É necessário, não tem nada de anormal acontecendo aqui nessa discussão entre os discípulos de Jesus. É simplesmente uma ação cotidiana, compreensível do nosso relacionamento. O relacionamento não é fácil, né? Aí Jesus continua. A velhice da experiência. Há ramagens que morrem depois do primeiro beijo do sol. Não tem espírito que volta para o plano espiritual ainda na infância? E para nós que ficamos é bem triste. Alguns apenas dá primeiro suspiro, primeiro chorinho, já retornam do plano espiritual. Então não dá também para a gente fazer de forma assim, cartesiana. E flores que caem ao primeiro sopro da primavera. Tem desencarnações de jovens. No Evangelho também tem uma fala do Espírito nos ajudando muito na compreensão disso, da desencarnação de jovens, do retorno de crianças e jovens ao plano espiritual. Então tudo isso é passível de acontecer na nossa experiência. Aí Jesus continua. O fruto, porém, é sempre da bênção do Todo-Poderoso. E aquele que chegou ao fruto, que é a velhice, conseguiu passar por todas as outras fases. Enraizou, cresceu,
colocou os galhos, floresceu até frutificar. Então, também, a Bíblia tem muitas pessoas mais velhas que o nariz impede mais, que acha que o outro mais jovem não sabe nada, não pode nada e tem que estar mesmo ali, somente pelo seu comando. Porque somos esses que saem imperfeitos, nós erramos lá na juventude e erramos também na idade adulta. Não é porque nós já temos alguma experiência de vida que nós acertamos tudo, que nós sabemos tudo. Nós sabemos tudo. Então essa mediação é sempre o ponto nevrálgico de todas as gerações. Era o que acontecia aqui nessa relação entre os discípulos de Jesus. E aí continua. Esta imagem pode ser também a da vida do Espírito, na sua radiosa eternidade, apenas com a diferença de que aí as ramagens e as flores não morrem nunca, marchando sempre para o fruto da edificação. Então toda a nossa experiência nessa encarnação vem conosco. E tantos adultos, quando chegamos à fase adulta, temos vários conflitos que se originaram lá na infância. Vários traumas que vão ser tratados na fase adulta, mas porque não foi resolvido ali na fase da infância, na fase da adolescência, que é uma fase também bem problemática, bem desafiadora de se passar. Isso tudo vem caminhando, essa é a diferença. Ali no fruto está toda a parte da genética daquela árvore ali. E na idade adulta, quando nós chegamos, na maturidade, na velhice, nós também carregamos toda essa experiência. Isso é muito importante também. Em face da grandeza espiritual da vida, a existência humana é uma hora de aprendizado no caminho infinito do tempo. Essa hora minúscula encerra o que existe no todo. Então, olha bem, é difícil também isso, né? Essa experiência aqui, gente, é uma hora. Eu não consegui anotar qual livro, nem se é de André Luiz ou de Emmanuel, que cita isso, falando que a nossa experiência do berço ao túmulo, mesmo que a gente chegue até a terceira idade, a gente passe aqui 80, 90 anos, só corresponde a um dia de aula. Vamos imaginar as nossas aulas. Agora, quando a criança vai para a escola, com menos de 2 anos, começa as aulas muito cedinho. E quem faz graduação, pós-graduação, doc, mestrado, pós-doc, quantos dias de aula tem aí só numa encarnação? Pois ele fala que essa encarnação corresponde a uma aula. Um dia de aula, na maior parte das vezes, dura 4 horas, né, gente? 4 horas, 3 horas e meia. Estou desanimando alguém? Não. Eu considero até pelo menos um ano. É um dia, Ana Paula. Porque aqui, ó, Jesus fala aqui que a existência humana é uma hora de aprendizado no caminho infinito do tempo. Porque o tempo é uma convenção que nós criamos para não estarmos tão espalhados, tão todos. No nosso nível de aprendizagem, precisamos delimitar tempo, delimitar dia, noite, dia da semana, final de semana, feriados. São organizações próprias do nosso aprendizado nesse momento aqui. Mas no infinito dos tempos aí, isso se perde, isso não é nada. Mas não desprezemos nem um segundo, tá, gente? Isso não quer dizer que a gente vai desprezar as horas aqui não, tá? Nada de hora vazia. Aí Jesus continua. É por isso que aí vemos, por vezes, jovens que falam com uma experiência milenária e velhos sem reflexão e sem esperança. Que às vezes a gente vem se engana, né? Vê aquele idoso, não sei o quê, tá falando de um jeitinho assim como se ele fosse criança. Aí no livro, daqui a pouco eu vou lembrar o nome, que foi rádio novela também recente que nós ouvimos, o idoso falava isso, ele estava, no ambiente para idosos, e ele não gostava de receber visitas por isso. As pessoas chegam aqui e ficam me falando de motivo. Pensa que eu sou criança, quero me tratar igual, já comeu, já bebeu. Pensa que eu sou criança. E ele é
velhice é a meta do espírito? Não é isso? A meta é essa, chegar à velhice? Aí Jesus fala, não a velhice enferma e amargurada que se conhece na terra, mas a da experiência que edifica o amor e a sabedoria. Então é essa velhice, essa experiência que vai edificar o amor e a sabedoria. E não as lamúrias, lamentações, que acontece às vezes por parte do idoso e também por parte dos mais jovens. Aí começa a gastar teimosias, né? A gente quer fazer tudo, lá em casa já é uma briga, só porque meus cabelos estão ficando brancos. Se eu bater com o telefone, na minha casa tem câmera, né? Para tomar conta do cachorro. Antigamente o cachorro tomava conta da casa. Agora a câmera para tomar conta do cachorro que fica em casa. Você também, Joaninha? Lá em casa tem câmera para tomar conta do cachorro. Aí no outro dia eu não avisei que já tinha chegado em casa, e telefone silencioso, claro, dormindo tranquilamente, e o pessoal polvorosa atrás de mim. E tinha chovido e tal. Depois, quando eu acordei, que eu vi, aí um monte de 1000 mensagens, 1000 ligações. Você não avisa? Eu falei, gente, não está acontecendo nada, eu cheguei em casa, eu estava até dormindo. Ah, a gente sabe que você estava dormindo, viu da tua câmera. Eu já estou repensando a câmera, gente. Que agora está sentar eu tomar conta do cachorro que eu estou fora e os meus filhos tomarem conta de mim quando eu sabe onde eu estou. Aí eu falei, mas a câmera não vai até o quarto, não vai até lá. Não, mas a gente viu, voltou para lá na porta. A chave estava lá penduradinha, ó, a chave está lá e está dentro de casa. Olha a estratégia. Agora que eu estou cercando, gente. Acho que vou até pintar o cabelo de novo. Então tem esse conflito. A gente quer, né, liberdade, e eles querem também acompanhar a nossa liberdade. Não é tirando, né, a veracidade de cada um. Nós nos preocupamos com aqueles que amamos. Isso é natural, é importante. Podia ter alguma coisa lá, uma síndrome, qualquer coisa, né? E nós estávamos aí o cachorro. Aí eu falei, não, tudo bem. Mas aí elas brigam a peça comigo. Ele disse que eu estou ficando rebelde. Eu falei, gente, são novidades agora. Eu estou ficando rebelde, eu não aviso para onde eu vou. Mas, Jane, reflexo da sua criação. Ah, meu Deus, nossa, tem que lembrar disso. Eu saí sem querer. Bom, a Rosa está falando que fui eu que criei, né? Então, agora eu vou precisar aguentar. Então, aí o Simão, o Zelote, fala com Jesus. Jesus fala tudo isso para ele ouve com atenção, aí ele fala, a verdade, Senhor, é que me sinto depauperado e envelhecido, temendo não resistir aos esforços a que se obriga minha alma, na semeadura da vossa doutrina santa. Então, olha bem, não era o que os rapazes, os jovens falavam, mas ele ter aceitado aquela fala e aquela fala ter feito esse eco nele. E de verdade, a alma dele, sedenta, queria fazer a divulgação da boa nova, mas ele estava se sentindo envelhecido, depauperado, então ele estava acreditando naquilo, porque nunca é o que o outro fala, sempre é como eu recebo o que o outro fala. É chato isso, né? Eu me adoro falar que a culpa é do Lauro. Nunca vai ser culpa do Lauro, vai ser sempre como eu recebi e como eu vou lidar com o que eu recebi do que veio do Lauro. A responsabilidade é sempre nossa. O outro, eu não posso entregar ao outro o poder de me desestabilizar. Eu não posso deixar na mão do outro a minha condição emocional. Não, se o outro me destratar, eu também já não vou ficar bem. Se o outro falar que o cabelo não está legal, também não vou ficar bem. Eu não posso botar na mão do outro a minha condição emocional. Então, nessa hora aqui, Simão está aceitando aquilo, aí já estava se sentindo envelhecido, se sente mais envelhecido ainda. Então, Jesus continua na conversa com ele. E aqui Jesus já muda um pouco o tom. Lá naquele primeiro que eu falei, Jesus estava falando com desvelado carinho. Já nessa segunda fala de Jesus, ele muda um pouco o tom. Ele já fala com serenidade enérgica. Não perde a serenidade, mas coloca a energia. Fala de uma maneira mais firme, apesar de estar ali sereno. Aí ele fala assim, achas que os moços de amanhã poderão fazer alguma coisa sem os trabalhos dos que agora estão envelhecendo? Olha aí. Como é que vai chegar o fruto sem ter passado lá pela raiz, pelo caldo, pelas folhas, pelas flores? Não tem como. Então Jesus já fala com serenidade, mas com firmeza.
palestrante falava que ela diz que os mais velhos, às vezes na casa espírita, vão se tornando como se fosse uma marca d'água. Ela relaciona com essa marca d'água. Você vai apagando, vai apagando, vai apagando. É difícil, às vezes, a gente fazer essa transição. E no movimento espírita, mais ainda. Como é difícil essa aproximação do jovem da doutrina com a casa espírita, com as tarefas da casa espírita. E nós sabemos que é indispensável que haja essa transição. Nenhum de nós vai ficar aqui para sempre. Nós precisamos fazer a transição. Eu estou sempre preocupada em que cheguem pessoas mais jovens, inclusive trazendo essa energia, trazendo conhecimento da tecnologia. Porque às vezes a gente confunde. Outro dia eu falei sobre isso também, a gente confunde. Só porque o jovem domina a tecnologia que nasceu lá junto com ele, o mais velho pensa que ele sabe mais, pode mais, é mais inteligente e que o mais velho não tem mais o que fazer. Todos temos o que fazer, todos temos o nosso papel. Então Jesus fala com isso. Aí ele continua: poderia a árvore viver sem a raiz, a alma sem Deus? Lembra-te da tua parte de esforço e não te preocupes com a obra que pertence ao Todo-Poderoso. A obra é de Deus. Jesus vem, quando Jesus vem, ele mesmo fala que ele não fala nada dele, ele testifica a vontade do Pai. Quando ele vai lá falar com os anciãos lá na sinagoga, ele fala: eu estava divulgando a obra do meu Pai. Jesus não diz que a obra é dele, a obra é de Deus. Jesus vem porque já conhece o pensamento de Deus, já executa o pensamento de Deus e dá seguimento à obra de Deus. Então ele fala: se Deus permite que cheguemos à velhice, levemos experiência, tem um propósito nisso. Aí ele fala: sobretudo, não ouvides que a nossa tarefa para a dignidade perfeita de nossas almas deve ser intransferível. Ah, não, já estou velho, estou idoso, não posso fazer mais nada, vou deixar para o outro que está jovem, está chegando agora. Não é assim. Cada um tem a sua obra, a sua tarefa, a sua responsabilidade intransferível, independente da fase em que se encontra. Aí que ele fala de João. João também será velho, e os cabelos brancos de sua fronte contarão profundas experiências. Porque João era aquele jovem de 14 a 16 anos nessa fase. Aí ele fala: João também vai ser velho. E conta-se, né, que João foi o discípulo que mais viveu. João viveu 88 anos. O discípulo que chegou, né, porque a maioria dos outros também sofreram, né, perseguições e mortes bem prematuras. Agora João chegou a 88 anos. E chegar a 88 anos naquela época, nossa, imagina hoje com as condições, com a ciência, com tudo que a gente procura ter uma qualidade de vida melhor, é difícil. Aí Laurinho está com 45, né, Laurinho? 32? Vai aumentando a idade. Então João chegou a 88 anos. Só que ele não orientou, está chamando mesmo, ele é a razão. É jovem hoje, mas também vai ser idoso, também vai recolher suas próprias experiências. E ele fala aqui que vão contar profundas experiências, porque esse jovem já era bem amadurecido. João já estava ali planejando divulgar a boa nova. E isso é muito importante. Aí ele fala: não te magoe a palestra dos jovens da terra. A flor no mundo pode ser o princípio do fruto, mas pode também enfeitar o cortejo das ilusões. Pode ali naquele jovem estar amadurecendo o fruto, mas também pode se perder nas ilusões da mocidade. E todos nós sabemos, né, que elas existem, que já passaram essa fase, sabe que existem essas ilusões também. Quando te serve o burburinho da mocidade, ama os jovens que revelem trabalho e reflexão. Entretanto, não deixem de sorrir igualmente para os levianos inconstantes. São crianças que pedem cuidado, abelhas que ainda não sabem fazer o mel. Olha sempre a natureza de das missões. Perdoa-lhes os entusiasmos sem rumo, como se deve esquecer os impulsos do menino na inconsciência dos seus primeiros dias de vida. Ninguém exige de uma criancinha responsabilidade de um adulto. Então também não dá para exigir do jovem responsabilidade de alguém mais maduro, de alguém que já tem uma experiência.
Esclarece-me, Simão, e não penses que outro homem pudesse efetuar no conjunto de tua obra divina o esforço que te compete. Vai e tem bom ânimo. Olha, enérgico, carinhoso, mas é firme. Essa energia aqui é firmeza. Vai, tem bom ânimo, ouve, compreende, não te magoe. Porque ele não falou para o jovem não magoar, porque não tem como isso acontecer. Nós é que nos magoamos. Ele fala, não te magoe com a fala dos jovens. Então a gente pode ouvir e não se magoar. A gente pode ouvir e compreender. A gente pode ouvir e aconselhar. Pode ouvir e ajudar a resolver, sem se magoar. Isso aí só está nas nossas próprias mãos. Não posso delegar para ninguém isso que apenas me cabe. Ainda fala, um velho sem esperança em Deus é um irmão triste da noite, mas eu venho trazer ao mundo as claridades de um dia perene. Então, essa amargura, e muitas vezes a revolta que pode nos acometer quando chegamos agora na terceira idade, a velhice, nós não compreendermos que o corpo físico vai apresentar mais limitações, é natural que é presente, é um desgaste, é natural. Nós temos muitos recursos para chegarmos à terceira idade, ou à velhice, como aqui no livro sempre fala de velho, moço, sem querer ofender ninguém, chegarmos melhor, mas é de uma opção nossa. Quando é que a gente começa a ter saúde para a terceira idade? Lá na infância, lá na fase de criança, lá na adolescência. O tempo todo, às vezes só desperta depois dos 40, 50, sempre a tempo. Não temos exemplos, né, que aparecem na mídia de pessoas que começaram a praticar o esporte já depois de 50, 60 e se tornam até atletas? Isso também acontece. E cada dia mais as pessoas têm sido orientadas para isso, para envelhecer com mais saúde. Não deixar tudo por conta lá do SUS, não deixar tudo por conta das políticas públicas. Eles têm o papel deles, sim, de responsabilidade com toda a sociedade, de criar, de implementar, de manter políticas públicas para a terceira idade. Mas cada um de nós tem também a responsabilidade de cuidar-se, de cuidar do corpo físico, de observar as questões, né? Hoje, então, fala-se muito da atividade física. Fala-se muito para não parar, para não enferrujar, para se manter em alguma atividade, escolher uma atividade possível, algo ainda que seja uma pequena caminhada, e ali você já estende. Eles têm defendido muito a questão da musculação também, não de excesso de peso, mas de você fazer atividades que possam fortalecer os seus músculos, para segurar seus ossos. No Pilates, toda vez eu falo, cuida do meu joelho, fortalece meu joelho aí, porque eu moro no 5º andar sem elevador. E às vezes eu faço 12 vezes aquela subida e descida. Porque, olha, hoje já desci uma vez, subi. Já desci a segunda vez para dar no cachorro, já subi. Já desci para vir para cá, vou subir para voltar para casa. Eu vou sair para andar com o cachorro, vou descer, vou subir de novo. E às vezes eu vou lá na minha vida, vou descer, vou subir de novo. Então, as escadas ajudam, né? Eu sempre falo, cuida do joelho. Então, são coisas que a gente pode ser que não dê certo. Mas pelo menos eu estou pedindo a cuidar do joelho. Eu estou indo lá para fortalecer meu joelho. Pode ser que seja na minha linha de provação aí que meu joelho não fique tão firme. Mas a minha parte eu estou fazendo. É isso que ele fala aqui, né? Faz a sua parte. Não pensa que vai virar alguém para fazer a sua parte na obra. Cada um tem a sua parte, eu deveria cumprir. Olha que coisa linda que Jesus fala. Venho trazer ao mundo as claridades de um dia perene. Eu vou pensar num dia, assim, um dia que a gente gosta. Tem gente que gosta de um dia ensolarado. É esse dia que Jesus veio trazer. Tem gente que adora quando o dia está mais fresquinho, com a chuvinha. É esse dia que Jesus veio trazer. Mas a claridade, as claridades perenes do dia. Aí aqui me lembrou também aquela passagem que ele fala da água, né? Que ele conversa com a mulher, essa água estando no poço. Ele oferece a água, que diz que quem beber daquela água nunca mais terá sede. É para isso que Jesus veio, para que a gente tenha dias claros, perenemente. Então, para não nos entregarmos à falta de ânimo que Simão estava falando aqui, ele falava. Aí ele mesmo reconhece a verdade, Senhor, né? É que eu me sinto velho, alterado. Não foi exatamente o que os jovens disseram, mas como
Jesus orienta ele. Jesus fala para ele sobre tudo isso, amar, ver, e termina essa conversa. Simão, o Zelote, sai dali satisfeito. Como não sair, né, gente? Uma conversa com Jesus, e a gente não sair satisfeito, cheio de energia, a gente não escutou a parte da conversa, só falou. E às vezes na prece, nessa conversa com Jesus, a gente não escuta. A gente só fala, sai dali, falou, pronto. Não escutou, nunca conversa. Não foi diálogo, foi monólogo. Aqui não, ele ouviu, aí se retirou satisfeito, como se houvesse recebido no coração uma energia nova. Olha que maravilha. Então, se refez, está pronto. Foi se esconder? Não. Voltou para junto lá dos outros discípulos. Essa era a tarefa dele. Ele volta para lá, aí diz aqui, ele volta para a casa pobre, no ambiente dele, e encontrou Tiago, filho de Cleófas, falando à margem do lago com alguns jovens, apelando ardentemente para as suas forças realizadoras. Avistando o velho companheiro, olha o cenário. Ele foi lá e encontrou um jovem convocando outras pessoas. Avistando o velho companheiro, o apóstolo mais moço não o ofendeu. Porém, fez uma pequena alusão à sua idade. Ele vinha convocando os jovens para a Boa Nova, e aí vinha o Simão. Olha só como é que é a aprovação da gente. Era o que estava doendo nele, era o que ele tinha ouvido de outros discípulos. Conversou com Jesus, voltou para o mesmo ambiente. Chegou lá e ouviu que fez uma referência àquele discípulo já mais velho. Mas isso não o ofendeu. Ele não escutou? Escutou. Só que ele escutou já com a ideia renovada. Ele ouviu, mas não deixou que aquela fala lhe ofendesse. Já está diferente aqui, ó. Não o ofendeu, porém fez uma pequena alusão à sua idade. Simão, no entanto, sem experimentar qualquer laido de ciúme, recordou as elucidações do mestre, e logo que se fez silêncio, ao reconhecer que Tiago estava só, legal, estava sozinho, foi chamado para conversar. Falou-lhe com brandura, não tinha amargura mais, tinha brandura na fala que ele vai ter com esse jovem. Aí ele fala: Tiago, meu irmão, será que o Espírito tem idade? Olha o que ele já aprendeu com Jesus. Se Deus contasse o tempo como nós, não seria ele o mais velho de toda a criação? Não, né? Se Deus fosse humano, se contasse como a gente o tempo, e nossa, não nem para saber que idade teria Deus, né? E que homem do mundo guardará a presunção de se igualar ao Todo-Poderoso? Ele está falando com ele com brandura. Um rapaz não conseguiria realizar a sua tarefa na terra se não tivesse a precedê-lo as experiências de seus pais. Olha o honrar pai e mãe. Não nos detenhamos na idade, esqueçamos as circunstâncias para lembrar somente os fins sagrados de nossa vida, que deve ser a edificação do reino íntimo das almas. O objetivo deles era o mesmo, era trabalhar com edificação do reino íntimo de todas as almas. Então, para que ficar citando idades? Para que se achar mais forte, mais conhecido do que o outro, se o objetivo era o mesmo? Ou seja, citamos Jesus. Estamos em fases diferentes, pensamos diferente, temos ideias diferentes, opções de vida diferentes, mas o mesmo objetivo, citamos Jesus. Então, o Tiago, que era esse jovem, não tinha conversado com Jesus, mas Simão tinha. Então já era a obrigação dele conversar com esse jovem, trazer a mensagem de Jesus para ele. E mais, fala, com o coração suave, sem nada, com brandura. Aí eu sempre me lembro, né, de uma palestra ecumênica que fomos fazer na Associação de Pais e Educadores de Pessoas com Deficiência. Estava também o Dom Luciano, aqui de Nova Iguaçu. O Dom Luciano pela Igreja Católica, eu pela doutrina espírita e uma pastora pela questão dos protestantes. E aí o Dom Luciano nos abraçou assim e falou assim: vamos cuidar do que nos une? Aquilo foi bem legal. Cada um fez o viés da sua fala, segundo a sua doutrina, mas ele nos recomendou cuidar do que nos unia. Aquilo que nos unia era falar do Cristo, era trazer a visão do Cristo, cada um dentro da sua peculiaridade. Então isso foi muito bonito. Então é isso que Simão está falando aqui a Tiago. Vamos cuidar
é legal que o outro também se acostume a ouvir mais uma vez a mesma coisa. São características que vão chegando para a gestante. Mas aí ó, ele fica admirado. E sem esquecer o padrão de humildade que o mestre cultivava, refletiu um momento e, comovido, falou: tens razão. Aí o jovem deu razão ao mais velho naquela hora: tens razão. O velho apóstolo não esperou qualquer justificativa de sua parte e, dando um abraço, mostrou-lhe um sorriso bom, deixando perceber que ambos deviam esquecer para sempre aquele minuto de divergência, a fim de se unirem cada vez mais em Jesus Cristo. Então, os dois precisavam esquecer aquele minuto de divergência, questão de idade. O jovem tinha energia, ser importante, e o mais velho tinha experiência, que seria igualmente importante, e os dois caminhando na mesma direção, que era divulgar a boa nova. Então, naquela tarde ali, os dois ficaram de alma lavada. E aconteceu um episódio muito interessante. Jesus, à tarde, foi pregar à beira do lago. Então, estão aquela multidão ouvindo Jesus pregar, e Simão está sentado em um distante, observando todo aquele quadro ali. E o que ele vê? Ele vê duas crianças que, enquanto a mãe está ali embevecida ouvindo Jesus, essas duas crianças começam a se afastar, adentrando o lago. E ele vê que essas duas crianças vão para um lugar mais perigoso do lago. Ele que está atento ao tudo, o que ele faz? Vai lá e brinca com as crianças, distrai as crianças e fica com elas mais na beira do lago. Então, quando acaba a pregação, aí a mãe se liga, que tinha trazido duas crianças ali, e ele vai lá e devolve essas crianças à mãe. Então, ele se sente tão feliz e tão útil nesse momento, aquilo para ele é uma massagem ali no ego, na autoestima. Ele não tinha energia do jovem, mas ele estava atento, e ele falou: não seria nada agradável. Imagina, Jesus pregando, Jesus já tinha tantos opositores. Se duas crianças se afogam naquele lago e se perdem para sempre daquela mãe, imagina como seria o entorno ali. Os perseguidores de Jesus já teriam mais motivo para falar que ele era prejudicial àquela sociedade. Muitas mulheres iam escondidas a ouvir Jesus porque não tinham autonomia para saírem sozinhas, e os maridos também não deixariam se elas pedissem. Então muitas iam escondidas a ouvir Jesus. Se essa mulher fosse uma dessas que tinha ido sem a família saber, escondida, e perde 2 filhos ali no lar. Olha bem a repercussão negativa que isso tudo traria para aquele momento, que era de puro enlevo, de pura energia renovadora que vinha da fala de Jesus. Então, Humberto de Campos escreve assim: no âmago do seu espírito havia um júbilo sereno, compreendera com o Cristo o prazer de servir, a alegria de ser útil. Então, nessa noite, ele dormiu, e ele teve um sonho maravilhoso com Jesus. Nesse sonho, ele viaja com Jesus por diversas paragens ali. E quando ele olha com mais atenção, ele vê que ele está passando por mares, por montanhas da Galileia, mas que a Galileia está diferente. Aí ele percebe que nesse sonho ele foi no futuro. Ele vê a futura cidade da Galileia, nesse sonho que ele vai com Jesus. Ele compreendeu que era uma paisagem do futuro. E no sonho, Jesus fala para ele, fala para todos, ele anota isso. Todas as criaturas fitavam o mestre com os olhos agradecidos e refulgentes de amor. Isso no sonho. As crianças lhe chamavam amigo fiel. Crianças chamavam Jesus de amigo fiel. Os jovens, verdade do céu. E os velhos, sagrada esperança. Então, crianças, jovens e velhos recebendo a mesma mensagem de Jesus, mas cada um recebendo de acordo com a sua convicção, com a sua prova. Simão acordou, experimentando indefinível alegria. Imagina, sonhar com Jesus, fazer um voo na cidade, como vai ser daqui adiante, vai receber assim. Na manhã imediata, antes do trabalho, procurou o Senhor e beijou-lhe a fímbria humilde da túnica. Beijar a túnica era também um sinal de respeito naquela época. Exclamando jubilosamente: mestre, agora vos compreendo. Jesus contemplou com amor, olha o sentimento de novo, e
respondeu: em verdade, Simão, ser moço ou velho no mundo não interessa. Ser moço ou velho no mundo não interessa. Antes de tudo, é preciso ser de Deus. Essa é a lição. Não importa se nós estamos experienciando a juventude, a infância ou a velhice. O importante é sermos de Deus em todas as fases. Então, que Deus nos abençoe, nos guie, e que a gente possa aproveitar muito essas lições do Evangelho, que é a boa nova para nos traz. Eu até vou sugerir, quem quiser assistir no YouTube depois, uma mensagem chamada As 4 Estações. Uma mensagem do Momento Espírita. Ela tem no YouTube, mas tem também nos livros, nos CDs, As 4 Estações. Fala muito bonita sobre essa realidade aí. Então sejamos todos de Deus. Vamos ver para você. Eu também agradecendo a nossa Mariana, todos que estudam conosco, todo momento de reflexão, de paz. Quando ela falava da questão dos idosos, eu estava no hospital e eu saí lá, radiante ele disse para o médico, falando que eu ia dizer assim, não tem problema de pressão, tem problema de respiratório, mas dizer assim, eu saí lá realizado.